Sempre pergunta isso, né? Vocês estão felizes aqui? Diga glória a Deus. Amém. A despeito de uma semana, não sei como é que foi a tua semana, meu irmão, mas estamos aqui, né? Deus tem um propósito, Deus é maravilhoso, exaltado, né? O motivo de estarmos aqui é porque amamos esse Deus, não há outro motivo, eu creio, né? Eu queria convidar os irmãos que abrissem no Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1. Amém? Deus está nesse lugar, amém? Deus está nesse lugar, desde a escola bíblica, né? Já podemos sentir a presença do Senhor, e é maravilhoso. Tudo que nós precisamos é dele, né? Como nós precisamos dele. João 14 fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Aleluia. Amém? Amém. Vou repetir, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Amém? Amados, Deus tem falado com essa igreja, você concorda? Nós temos entrado desde, acho que nas primícias, né, que passamos aqui, uma tarde maravilhosa. Aliás, no próximo sábado nós teremos vigília, não posso esquecer de avisar essa igreja, né? Sábado que vem nós estaremos aqui reunidos de 8 à meia-noite e o fogo vai descer, amém? Aqueles que querem navegar no oceano do Espírito, venha. Se está precisando de um renovo, venha, amém? Esse é o lugar. Mas como eu estava falando nas primícias, né? Deus fez algo. Deus deu um tema, né? Que era o desperta tu que dormes. E eu creio que de lá para cá, todas as palavras que têm sido pregadas, elas estão em cadeia, elas estão se complementando, né? E isso é gracioso demais, né? Talvez, né? Às vezes a gente esquece, né? Como eu estava falando aqui, a gente recebe no domingo, mas na segunda não falou mesmo o quê? Então eu queria te encorajar, mas a começar a anotar, né? Anote aquilo, os versículos que mais falar ao teu coração, porque existem coisas que a gente não pode esquecer, amém? Amém. E nós temos, existe, né, no meio da igreja um esquecimento, né, sei lá, um Alzheimer, sei lá o que está acontecendo, muito grande, gente. A nossa memória está muito fraquinha, né? E Deus tem falado muito, pelo menos na escola bíblica, sobre a questão da gente trazer a memória, porque isso traz um fortalecimento para a tua fé e vai encorajar você nos momentos difíceis que você estiver passando. Algumas coisas a gente não pode esquecer. E eu lembro de uma dessas pregações aí nessa sequência, que o pastor Júlio lançou uma pedra que acertou aqui no meu coração. Quantos têm visto milagres? Não lembra disso que você falou? Há quanto tempo você não tem visto um milagre na tua vida? Um sinal do poder de Deus, né? Porque a promessa é que os sinais haveriam de acompanhar os creem. E não está acontecendo, o que está vendo? É uma crise de fé, as pessoas não estão crendo, né? E isso eu recebi, e eu fui buscar Deus, né? E domingo passado, nossa, Deus fez algo aqui tremendo aqui, quebrou o protocolo, e nós
nos derramamos na presença de Deus. E diante disso, né, em continuidade com o que a gente tem falado, que o Espírito Santo está falando dessa igreja, eu quero dizer para você que a gente não pode nunca desprezar o poder do Evangelho. O Evangelho é poder para todos aqueles que creem, amém? A palavra diz isso, tanto para o judeu quanto para o grego. O Evangelho é poder. A pergunta que não quer calar é: poder para quê? Né? Guarda isso aí, em nome de Jesus a gente vai ter essa resposta. Deus quer nos responder. Mas como eu comecei aqui em João 1, 14, 16, que fala, né, do ministério do Senhor Jesus, e que da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Já falamos tanto, já pregamos tanto, mas cabe a pergunta que não quer calar. Você sabe o que é a graça? Graça, que a Bíblia, né, no significado bíblico, a gente fala tanto, né? Todo mundo sabe de cor, favor e merecido, né? Desde da escola bíblica a gente sempre fala favor e merecido, não é isso? O que mais? Dom gratuito de Deus, não é? Igreja, interage, em nome de Jesus, amém? Dom gratuito. Mas a gente, né, porque a salvação é pela graça de Deus, não é pelas obras, não é por merecimento. Então é um favor divino, nós não merecemos, mas pela graça de Deus nós temos acesso, né, a salvação. Mas a graça, ela não só está limitada à salvação, amados. Ela é contínua. Paulo fala, né, fortifica-te na graça, quando fala para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo, né? Então, nos momentos de fraqueza, nos momentos de fragilidade, é a graça de Deus que nos fortifica, amém? Amém. É maravilhoso a gente saber que existe essa porta aberta para nós, né, que está à nossa disposição. Mas a graça, ela vai além. A graça, ela tem poder, né? Ela nos capacita, algo que nós jamais poderíamos fazer com a nossa habilidade, com a nossa força, com a nossa capacidade mental, entende? Com os nossos atributos. A graça nos capacita. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ela nos transforma, mas ela tem poder para fazer uma mudança de caráter, a ponto de operarmos obras maravilhosas, né? Falei que a salvação não é por obras, é por fé, na graça maravilhosa de Jesus Cristo, mas é consequência. A graça na nossa vida faz com que a gente venha frutificar. Você passa, sabe? É uma consequência de que você está fincado ali na videira. As obras, as boas obras acabam surgindo, não por força, naturalmente. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo falar? E ainda dentro desse tema, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, então eu não mereço, então eu não preciso fazer força, então ela pode fazer tudo isso, né? Mas vamos lá, né? Tem que estreitar um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 9, né? Paulo, quando ele fala, né, ele dá o seu testemunho. No 8 ele fala que ele foi como um nascido fora do tempo. Por quê? Ele se tornou apóstolo, mas ele não andou com Jesus. A revelação que ele teve de Cristo foi no caminho de Damasco. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. E essa experiência mudou a vida desse homem, mas mudou de uma tal maneira que ele, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Esse é o poder de Deus. Amém. Né? Esse é o poder capaz e a graça que pode transformar o mais vil pecador. A Bíblia diz que ele faz assentar entre os príncipes
príncipes do seu povo. Que Aleluia. isso? É a graça, né? Mas aí olha só o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 9, né? Que ele fala que ele foi nascido fora do tempo. No 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. No 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e não há nada mais precioso do que a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, criou os céus e a terra, Senhor. A Tua palavra sustenta todas as coisas, Pai. E eu oro para que nessa noite o Senhor venha trazer iluminação dos olhos do nosso entendimento, para entender, saber, compreender qual é a Tua vontade para nossas vidas. A Deus, queremos funcionar, Senhor. Queremos uma fé que funciona, Senhor. Queremos fluir dentro do Teu propósito, do chamado para as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Paizinho. Vivifica a Tua palavra, Senhor. Senhor, alinha os céus e a terra, Senhor, e o nosso coração leva cativo a obediência de Cristo. Toma esse culto nas Tuas mãos, dá a direção, Senhor. Abre o nosso entendimento, é o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém? Então, Paulo está falando aqui aos Coríntios que ele correspondeu à graça de Deus que foi depositada na vida dele. Essa graça foi tão poderosa, trouxe um poder transformador, e através dessa graça capacitou o apóstolo a escrever. Nossa, a maior parte do Novo Testamento, amados, tem pérolas tremendas, que foi ele, não a graça de Deus sobre a vida dele, amém? E através dele fez sinais, prodígios, maravilhas. Mas ele fala algo poderoso aqui: a graça de Deus não se tornou vã, que foi concedida na minha vida não se tornou vã. Tem alguns versículos, esse é um versículo que é uma pedra no meu sapato, que isso me traz a responsabilidade de corresponder à graça que me foi dada. A responsabilidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, gente? Nossa, eu lembro de um momento, né, naquele momento, né, que a gente teve um ano sabático. Quem nos conhece, caminha conosco, conhece a nossa história, que a gente ficou um ano fora do ministério, abrimos restaurante. E eu me lembro que eu tinha recebido essa ligação, e eu lembro que meu irmão tinha falado isso para mim: minha irmã, há muita graça de Deus na tua vida. E você parou, como assim? Eu treinei, realmente, eu estava entendendo. Quando falou, eu lembrei desse versículo. A graça de Deus na nossa vida, ela não pode ser vã. Nós precisamos corresponder a essa graça. Eu queria dar um exemplo muito chifrinho, né? Mas todos têm aqui um micro-ondas dentro de casa. Todos têm, todo mundo, né? Você sabe as funções do teu micro-ondas? Já parou para ler aquele manual? O que você pode fazer? Quem é que tem dificuldade de ler manual? Ok, né? E a gente fica com aquele elefante branco na cozinha, né? Maravilhoso, última geração, faz parará, parará, parará. Mas na minha casa, né, durante muito tempo ficou guardando pão. Na tua casa é diferente? Às vezes só para esquentar a água, né? Mas sabendo que tem tantas coisas, né? A gente, por não saber, por desconhecer, a gente produz muito aquém, né?
E eu quero te dizer, em nome de Jesus, amados, aquilo que foi depositado na tua vida, na minha vida, é para que você possa corresponder. Você tem um avião, você é um avião nas mãos de Deus, você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Mas se você não funcionar, amados, que adiantou tudo aquilo que Ele fez e está à tua disposição? Você vai estar sendo utilizado de uma maneira muito... E naquele grande dia, filho, tudo isso eu tinha para você. Tudo isso eu tinha para a tua vida. Isaías 45, 1, 2, é um prenúncio, né, da obra de Cristo, né, o que Cristo iria fazer. Abriu aí, vê lá na cola ali digital, né, na telinha, né, uma passagem tão conhecida. Ele fala para Ciro, mas a gente sabe que isso se complementa em Cristo, o ungido, o Messias, Yeshua HaMashiach, né? Yeshua HaMashiach. Então, Isaías 45, ele fala assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele, arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas, né? Na minha versão, abre portas, endireita o que é torto e despedaça os ferrolhos. Esse é o poder do Evangelho, né? Que estava vindo uma obra poderosa, que aquilo que estava torto, aquilo ia se endireitar, né? Tudo que tivesse fechado ia se abrir, não haveria impedimento, barreira, para que a palavra de Deus pudesse completar aquilo que ela tinha sido designado por Deus. Amém? Mas, amados, a sensação que eu tenho, eu não sei você, a gente estava conversando ali, cadê Dani, né? A gente estava conversando, a sensação que eu tenho é como se a igreja, quando eu falo igreja, não só Jesus Hope, mas de um modo geral, é como se tivesse ficado travado. Está entendendo? O poder está liberado, mas não está em uso. Talvez travou por falta de uso, né? Ou então pelo uso indevido. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E às vezes você esquece. Quantos nunca passaram por isso? Já foram usados em tantas áreas, né? Falo aqui para aqueles que têm ministério, e de repente você chega uma hora, meu Deus, eu não sei mais fazer isso, né? Aquilo que de repente você nasceu para fazer. E alguma coisa, amados, pode ter travado aí dentro de você. Quantos estão entendendo? Eu sempre falo para vocês que eu prego primeiro para mim, amém? Prego primeiro para mim, não é direta para ninguém, ok, amados? Né? Essa palavra cortou primeiro dentro de mim. Então, Eclesiastes 10 fala algo assim tremendo: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, cadê o Alexandre? O Alexandre está aí, né? E aí, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Amém? Nós somos instrumentos, como eu falei, ferramentas nas mãos desse Deus maravilhoso. Mas num determinado momento, parece que a gente fica embotado, parece que perdeu cortes, parece, né? E aí, aqui como diz Eclesiastes, a gente fica usando de mais força e mais força. E quando você vê, você está caminhando pela força do teu braço há muito tempo. Quando, pela obra do Espírito Santo de Deus, o Evangelho é poder. O que você precisava de muita força, gente, acontece de uma forma muito suave. Você flui na unção. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Zacarias 4:6 fala: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Se tem um tema que eu gostaria de dar para essa palavra, é destrave.
destrave. Tem alguma coisa travada aí dentro de você, meu irmão? Tem alguma coisa que não está funcionando? A tua fé, o amor ao próximo, foi falado no Café dos Homens. Amados, eu quero te dizer, você está travado. E Deus, em Deus, você pode ser destravado pelo poder do Evangelho. Quantos concordam com isso, diga glória a Deus. Amém? Não deixa sozinho não, porque senão estou... Amém? Foi para mim, é para mim, Senhor. Ok, já estou aqui. Então, por que ficamos tão travados, amados? Terça-feira, né? Às vezes o rio de Deus pode estar fluindo aqui, a gente cantou. Terça-feira, a presença de Deus maravilhosa. Rapaz, foi batizado, Felipe foi batizado em línguas aqui. Coisa linda, sem ninguém ministrar, sem ninguém tocar. É o poder de Deus, amados, que não cessou, não parou. Mas a pergunta aqui não quer calar: por que ficamos tão travados a ponto de não corresponder à sua presença? Pode estar no rio, mas a gente nem molha o pé, a gente fica de fora. O poder vem, o poder passa e não nos alcança. E a gente querendo ver sinais, milagres, maravilhas. E Deus foi falando comigo: eu quero te mostrar para que serve esse poder. Porque a terra clama, amém? Os céus também clamam. Agora, quando a terra e o céu se unem na mesma sintonia, meus amados, que maravilha, que maravilha, amém? Então eu quero que você abra aí Mateus 7, versículo 3, 3 pontos, tá? 3 pontos, porque nós estamos travados. Eu me incluo, ok? Por que você travou? Nunca vou esquecer, né? Falei aqui tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. A Paola lembrou de uma experiência tremenda que ela teve lá no encontro de jovens. E, amados, eu lembro que antes do corresponder à graça, antes de aceitar o chamado de Deus para pregar, eu tive que ser muito confrontada por Deus para romper com a minha timidez. Tu acredita? Gente, quem me conhece, eu sou tímida. Vocês acreditam nisso? Eu sou tímida. Quando Deus me mostrou que eu ia falar em público, eu passei um culto inteiro chorando. Senhor, eu não respondi logo. Eis-me aqui. É lindo de ver quem prontamente. Mas eu me lembro de uma época que Deus usou muitos sonhos para me encorajar. A gente olha lá em Josué, o capítulo inteiro, Deus falando com Josué: vai, meu filho, eu sou contigo, vai nessa tua força, eu sou contigo. O capítulo inteiro, meu Deus, mas como Deus tem paciência conosco, verdade ou não, amados? Como Ele nos encoraja. Eu lembro que num desses sonhos ele tinha meu Deus, eu tenho medo de altura. Quem tem medo de altura também, né? Eu estava no alto de um helicóptero, meu irmão. Tinha uma missão. Estava com um canhão, né, na mão. E tinha um inimigo lá embaixo. E tinha assim, era tipo uma plantação de arroz, né? Não tem o mato, né, alto, aquelas coisas lindas assim de ver do alto, né, o vento passando. E eu lembro desse sonho, né, eu com aquele negócio. Só que detalhe, o inimigo era invisível, eu não conseguia enxergar, mas olhando bem eu via o rastejar, eu via a movimentação no meio do matagal. E a minha missão era mirar. Esse é o poder do Evangelho, amados. A palavra de Deus tem esse poder de acertar, de confrontar as trevas. Você concorda com isso, querido? E Deus estava falando: vou te colocar algo na tua mão. Usa, olha como é que você vai usar. E precisou de várias e várias vezes. Esse não foi um dos sonhos, né? Teve muitos outros, né? Mas o que nós
podemos nos travar. Veja aí no capítulo 7 de Mateus: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amados, sabe qual é o maior trave? Sabe o que mais nos deixa travado? É o orgulho, é a arrogância, é a falta de compaixão. Isso nos trava de uma tal maneira, sabe, que nós pensamos que nós estamos num ponto e nós precisamos pegar a senha e voltar lá para trás. Sabe, o perigo não é você estar mal. O perigo é você fazer de conta que está tudo bem, meu irmão. Fazer de conta que está tudo bem, e aí você não coloca isso para Deus tratar. Isso só compromete a tua visão, e com uma visão turva, tudo ao teu redor parece que está errado. Quantos conhecem aquela história do lençol, né? Na realidade é você que precisa ser mudado. E aí, com essa visão, a gente olha, a gente fica crítico demais. Nada está bom, a gente não corresponde à graça de Deus. Estou falando, amados, a partir de mim, como isso me travou. O ressentimento, a mágoa, isso, Provérbios 18, 19 fala que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Te trava, meu irmão. Tu não vai para canto nenhum, tu fica paralisado naquele lugar. E vem o poder de Deus e os milagres e tudo acontece, mas a tua vida fica estagnada, até o dia que a gente fala para ele: Senhor, destrava isso aqui dentro. O Jonathan nem falou, nem sabia o que eu tinha preparado. Amados, se você tem problema com alguém, perdoe, peça perdão, tenha compaixão, tenha misericórdia, tira o julgamento do teu coração, amém? Com a mesma medida que tu está medindo, tu está sendo medido, e ninguém vai para frente. O mais prejudicado nessa história é você. Eu gosto quando Jesus chega em Betsaida, em Marcos 8, 22, que os discípulos trazem um cego. Quantos lembram dessa passagem? Tiram da aldeia, trazem um cego para Jesus curar. E eu acho fantástica essa passagem, que Jesus não cura lá, né? Foram a Betsaida e trouxeram um cego, e Jesus suplicando que tocasse nele. O homem, ele estava curado, ou estava cego, né? Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada, e ele via tudo claramente. Terceiro toque, mais no outro versículo. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Na minha versão, não entre na aldeia. Todos nós, amados, chegamos de muitas e muitas aldeias. Todos nós tivemos um passado, um histórico de dor, né? E quando você não é curado, você fere. É cíclico isso, né? E essa passagem é interessante porque Jesus não curou logo de primeira. Às vezes a gente precisa de um segundo toque. Às vezes o teu espírito é o primeiro a
converter, é o primeiro a reconhecer o Senhor, mas a nossa alma não tratada faz com que a gente veja homens como árvores. A gente perde o discernimento, aquilo passa a nos assombrar. Eu quero te dizer isso nessa noite, em nome de Jesus. Peça para o Senhor tratar esse teu interior. Assim como Ele curou ali aquele cego, Ele está querendo curar a sua igreja. Amém, amados? Às vezes a gente desconta em pessoas aquilo que a gente recebeu de outros. Aquela pessoa não tem nada a ver. Na realidade, o problema está dentro de você. Na realidade, você precisa de um segundo toque. E o terceiro conselho: não volte para esse lugar onde você foi ferido. Não volte. Às vezes a gente saiu do lugar da depressão e aí a gente está querendo voltar para esse lugar, meu irmão. Quantas e quantas aldeias Deus nos chamou. A igreja a palavra eclésia, é os chamados para fora. Amém? Segundo ponto, amados. Vamos lá, vamos seguir. Atos 3. Glória a Deus. Ai, Jesus. Está travado? Amém? Atos 3. Glória a Deus. Atos 3, né? Do versículo 1 ao 10, né? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Amados, o Espírito Santo já tinha descido sobre a igreja em Pentecostes, no capítulo 2. 3.000 vidas já tinham sido batizadas. Havia uma multidão. A Bíblia diz que os apóstolos estavam fazendo sinais e prodígios. Diariamente, unânimes, eles estavam no templo, né? E diante disso, estava ali na porta formosa aquele coxo esmolando, no mesmo tempo onde estava acontecendo tantas coisas. As pessoas passavam por ele, as pessoas saíam, e o foco daquele homem era uma esmolinha, por favor, uma esmola. E Deus me mostrou, sabe, que às vezes nós estamos, Jesus é a porta, amém? Amém? Jesus é a porta. João 10:9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Há pessoas que não entram, nem saem, apenas fica no meio da porta, fica no caminho, vendo as pessoas serem abençoadas, vendo as pessoas, propositalmente fica ali no caminho, né, vivendo de esmolas. As pessoas
são abençoadas, as pessoas ficam gratas, o coração é amolecido. É fácil de receber. Mas Deus queria muito mais na vida daquele homem, amém? Deus queria transformar, Deus queria cura, Deus queria fazer através daquele homem 2.000 vidas. Mais adiante você vai ver, mais 2.000 vidas são acrescentadas à igreja através do testemunho da cura do coxo na Porta Formosa. E o que é fantástico aqui é que ele não pede nada. Ele não pede para Pedro e para João: olha só, me cura. Já havia um purpurinho em Jerusalém, no templo, o que estava acontecendo, mas talvez ele estava ali acomodado, talvez ele achava que o seu problema não tinha solução, afinal, era desde nascença. Você tem um problema que você carrega há muito tempo com você, irmão? Você crê no poder desse Deus que é poderoso para mudar a tua sorte? É fácil quando a gente lê, é fácil quando a gente ouve testemunha, mas quando é na nossa vida, pastor, é tudo tão mais difícil. Mas a gente fica se contentando com a esmola, meu irmão. Ele era carregado todo dia. Às vezes nós estamos caminhando, sendo carregado pela fé dos outros. Às vezes nós estamos sendo carregados pela fé do nosso marido. Às vezes a gente está sendo carregado pela fé da esposa. Às vezes a gente está sendo carregado pela fé do líder do GH. Está na hora de você começar a viver as tuas experiências. Deus fala para você, assim como falou com aquele coxo: levanta, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Chegou a hora, sai do meio da porta. Agora você vai abrir a porta para os outros entrarem. Você não vai ser um entrave, não vai ser um peso na vida de ninguém, amados. Em nome de Jesus, o Evangelho é poder. É poder transformador. Todos passavam por aquele homem e viam ali um coxo, um aleijado, tadinho, dá esmola para ele. Mas Pedro e João olhou para ele e viu a oportunidade do poder de Deus se manifestar. Falta isso na nossa vida, amados. O problema está diante de você, é uma oportunidade do poder de Deus operar. Você crê nisso? Glória a Deus! Mas vai querer o quê? Bênção ou abençoador? Uma esmolinha, por favor, tem misericórdia de mim. Olha, sou tão coitadinho. Ô Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha história, Deus. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser espectador. Senhor, eu creio em Ti, Senhor. A minha vida pode mudar a partir da minha fé, uma fé operante, amados. Uma fé que funciona. E o que é fantástico nessa passagem aqui, que não foi a fé do coxo, mas o poder que vem pelo nome de Jesus. A fé que vem pelo nome. Quando Pedro fala, quando Pedro é encorajado: meu Deus, o que vocês estão olhando para mim? Vocês estão achando que o poder vem de mim? É a fé. Cadê? Onde é que está isso? Versículo 16: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. A fé que vem pelo nome. Você conhece esse nome? Agora eu te pergunto, você conhece um poder que esse nome pode proporcionar na tua vida, amados? E você não está proporcionando essa transformação, essa mudança, amados? Nós estamos vivendo igual aquele micro-ondas. A gente está botando pão dentro do micro-ondas. E Deus quer te levar alto, meu amado. Deus quer te levar mais fundo. Deus quer te levar para grandes obras. E nós estamos ali acomodados no meio da porta. Misericórdia, em nome de Jesus, amém? Eu me recuso a ficar assim, cocheando pela vida. Deus nos chamou para andarmos eretos, amados. Deuteronômio fala isso.
isso: eu sou o Senhor que vos tirei do Egito, tirei o timão do vosso jugo para vocês andarem eretos, meu irmão. Não é para você ser um peso na vida de ninguém, amados. Amém? Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aplauda o Senhor. Ele está nesse lugar. O Evangelho é poder, ele traz mudança, ele traz transformação. É muito mais que um arrepio, meu irmão. É gostoso, é maravilhoso a gente, sabe, se deleitar. Isso é muito bom. Mas eu quero te dizer, há um clamor no Espírito, no coração do Pai. Ele clama por mudança, por transformação, pelos Bartimeus, por aqueles que não se conformam. Senhor, o teu poder, a tua graça na minha vida não é vã, Deus. Eu não quero ser um crente de Araque, Senhor. Fui chamado, Senhor, para corresponder ao teu chamado, em nome de Jesus. Amados, o homem estava deitado ali, olha que maravilha, e depois dele 2.000, ele abre a porta para 2.000 entrarem. Quando você se posicionar, quantas vidas vão vir através do teu testemunho? Espírito Santo, te pergunto. Eu nunca vou esquecer um testemunho que me impactou. Isso já tem muito tempo. Passou no canal da Record, tinha um programa que era 1 hora, era só testemunho. Mas nesse dia, rapaz, eu ouvi esse testemunho. Eu nunca ouvi um testemunho tão lindo. Foi um pai de santo. Um pai de santo, ele era travesti e ele estava dentro do centro de Macumba. E passou um profeta pela rua, né? E aí o profeta passou e ele estava vestido como mulher. Pai de santo, mas como mulher. Lá dentro do centro de Macumba. Ele passou, isso na Bahia. Ele passou e o profeta entregou a mensagem do portão. Aí o pai de santo: entra aqui. Entra aqui. Aí quando ele entrou, ele disse: olha, em primeiro lugar, eu não sou mulher. Em segundo lugar, quando morrer, eu vou ficar sentado no colo do diabo. Eu já sei que esse é o meu lugar. E aí o profeta chegou para ele e disse assim: olha, quem você é e para onde você vai não me interessa. Agora me pergunta aquele que me mandou aqui. Rapaz, quando ele falou isso, com uma bola de fogo, foi destruindo todas as estátuas dentro do centro de Macumba. Aquele homem saiu desesperado, tentando entrar, indo para a igreja para se converter. Ficou maravilhado com aquilo. E aí, quando chegou na porta da igreja, imagina, eu estou falando quem fica na porta da igreja. Gente, eu falei daquele que estava na porta da igreja pedindo esmola. Rapaz, não quiseram deixar o homem entrar porque estava vestido de mulher. E pai de santo, imagina, né? Mas o evangelho, amados, é para quê? Para quem é o evangelho? Para todos, amados, para todos. É para os ex, é para todos aqueles que querem viver transformação. E quando ele chegou na porta, aí tentaram barreirar, Deus usou em profecia um que estava dentro da igreja: entendi, que grande obra eu tenho com aquele que está. Rapaz, resumo esse testemunho que me impactou. Ele se converteu e ele tinha um centro lá em Salvador que tinha 2.000 filhos de santo. Todos aqueles filhos de santo vieram para o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o poder do evangelho, que a gente usa para guardar pão, que a gente usa para receber palavra e deixar na estante, na gaveta, espalhado por algum lugar. É poder para te transformar. É poder, gente, é o maior poder, é a transformação do ser humano. É você olhar: Senhor, eu não consigo, e no poder de Deus você vai e vai além. Amém? Último ponto, eu falei 3, Lucas 13, aleluia, glória a Deus. Amados, se você soubesse o que Deus quer fazer.
Eu quero te atiçar, igreja. Eu quero te atiçar. Amém? Lucas 13, aleluia. Amém, amém. É hoje. É hoje. Vamos deixar essas esmolas, meu irmão. Vamos correr atrás dele. Aquele que é vivo, aquele que reina. Lucas 13, glória a Deus, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, ele te viu. Ele viu como você entrou. Ele viu as tuas lágrimas na tua casa. Ele tem olhado para você. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amados, aí no versículo 16 ainda questionam Jesus, porque, no sábado, no versículo 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito esta palavra, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amados, ela também não pediu. Olha a maravilhosa graça de Deus. 18 anos, meu irmão. O campo de visão daquela mulher era terra. O campo de visão daquela mulher era limitado. 18 anos. 18 anos. Até o dia que a palavra de Deus, o rema de Deus, chegou até ela. Como nós estamos tão limitados, amados. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas com a visão limitada, meu amado, você tem impossibilidade de olhar para o autor e consumador da tua fé. 18 anos aprisionadas, sem esperança de mudança. Eu acho interessante que o texto fala assim, sem de modo algum poder endireitar-se. Talvez ela tivesse, mas 18 anos é muito tempo. Talvez tivesse, eu não sei qual era essa enfermidade, mas calcificado. Às vezes existem, sabe, amados, a gente está tão torto, a gente está tão deformado, a gente está uma caricatura daquilo que Deus esperou e planejou para a nossa vida. E às vezes a gente se pergunta: será que ainda dá jeito? Deus manda te dizer nessa noite: ainda há esperança para você. Ele veio endireitar os caminhos tortuosos. Ele está preocupado com você. Ele te trouxe nesse lugar. Hoje é dia, mas aquela mulher, 18 anos dentro da igreja, a sinagoga era uma sombra do que é a igreja hoje. As pessoas iam para lá para cultuar o Senhor. E Satanás estava mantendo aquela mulher presa. As pessoas olhavam para aquela mulher,
viu uma história de dor. A gente olha e a gente vê tantas histórias de dor. Se fosse dar oportunidade para cada um falar aqui, o que te entortou? O que te travou? O que te deixou desse jeito? São muitas e muitas histórias. Mas Jesus viu a fonte do problema daquela mulher. Sabe o que eu quero te dizer? A gente não trabalha na solução dos nossos problemas na fonte. A gente só dá um jeitinho. A gente só apara as arestas. Jesus, quando entra com poder, ele arranca pela raiz e ele faz tudo novo. Tu crê nisso? Ele tem esse poder de refazer, de refazer. Aquela mulher, amados, que para um, para outro não tinha jeito, Jesus olhou e viu o cativeiro que estava a sua vida. O cativeiro, fico me perguntando, hoje olhando essa passagem, imaginei, será que era casada? Será que tinha filhos? Como é que uma pessoa toda encurvada podia trabalhar? Será que tinha posse? É legal quando você viaja assim na palavra. Eu quero te dizer que não importa. Deus é poderoso para mudar. Deus é poderoso para endireitar. Ele olhou para aquela mulher e ele entendeu a fonte. Sabe, eu acho Eliseu, quando existem as águas que estão amargas, eu não sei o que te deixou amargo, eu sei o que me amarga. Mas Eliseu fala a solução para curar as águas daquela cidade era ir na fonte e despejar sal. O Evangelho, existe um chamado para nós, é sermos sal e sermos luz da terra. Nós precisamos ir nas fontes. Sabe o que está te aprisionando? É lá na fonte. Resolva esse problema. E esse problema é só Jesus que pode tratar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Ela era presa por Satanás. Estava dentro da igreja, dentro de um ambiente que não era propício para isso. Ela não estava na farra, ela estava num local ouvindo a palavra, ela estava num local onde havia louvores e aprisionada. Sabe qual é a maior trave? O que nos deixa completamente travados. Quando a gente entra nesse modo, eu quero te dizer, a religiosidade. A gente estava falando, eu e a pastora aqui antigamente, amados, ficar endemoniado, sair em nome de Jesus, cair no chão, se debater, é o que é mais fácil. Mas nós estamos vivendo, porque no nome de Jesus tem que bater em retirada, amém? Mas nós estamos vivendo num nível de guerra, que a manifestação não está operando mais desse jeito. Não está mais operando desse jeito. A manifestação está na mente, meu irmão. As pessoas estão presentes, mas estão ausentes. A mente foi capturada, a mente foi levada cativa. A pessoa só está de corpo presente, mas por isso a palavra não entra, a palavra não transforma, e o poder de Deus não liberta. E vivem em cativeiros emocionais, cativeiros e cativeiros. Mas nessa noite eu quero te dizer, assim como Jesus falou para aquela mulher, eu te falo agora, o Senhor
abomina a religiosidade. Tiago fala isso, que a religião vã, né? Ele fala em Tiago 1, 26, 27. Ai, meu Deus, eu não quero fazer religião, meu irmão. Eu não sei você. Chega de religiosidade, meu irmão. Deus está te chamando para mais culto. Não há mais tempo para isso, para ficar brincando de igreja. Eu vou lá, eu vou ouvir uma palavra, depois eu vou comer uma pizza e nada muda, meu irmão. E os céus choram, querido. Em nome de Jesus, isso tem que acabar. Tiago 1:26 fala assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião que agrada a Deus. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Na tua força você não consegue, mas no poder de Deus você vai. Você é liberto dos vícios. Você consegue caminhar a segunda milha. Você consegue perdoar. Você consegue se livrar dessa mágoa que você carrega. Meu irmão, em nome de Jesus, que todo peso que te faz encurvar e deixar de ter a glória de Deus, que caia por terra nessa noite. Caia por terra nessa noite. Que a pergunta de Nicodemos a Jesus seja a mesma pergunta, a mesma resposta que o Senhor tem para você nessa noite. Necessário é nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Você vai ficar no meio da porta, meu irmão. As pessoas vão entrar, vão passar por você. A
médicos de plantão. Responde aquele que me enviou. Senhor, eu quero começar tudo de novo, Senhor. Se você quer começar tudo de novo na tua vida, vem aqui na frente, vamos adorar juntos. Que eu já estou aqui, Senhor. Eu não quero ser um micro-ondas que só acumula palavra. Eu quero um poder transformador. Eu quero fluir na unção. Eu quero viver o meu chamado na sua totalidade. Graça sobre graça. Eu quero viver essa plenitude, meu Deus. Ora, Obrigada, Deus Pai. Aleluia.
Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja